Olá para você, inscrito aqui no canal Pão do Advento. Chegamos ao último vídeo da lição da Escola Sabatina deste trimestre. A gente não fez o vídeo da lição passada, né? Eu acabei não conseguindo fazer, mas chegamos ao último aqui, né? Ficou um total de 13 vídeos, era para ser 14, né? Porque nesse trimestre nós tivemos 14 sábados. Então, o 14º sábado, o 14º estudo, novas todas as coisas. Lembrando que a nossa lição, durante todo este trimestre, tratou do assunto da vida, morte e eternidade. Então, nós já falamos sobre a vida, nós já falamos o que é o homem, por que ele foi criado, como ele foi criado, falamos o que é a morte, e agora vamos falar sobre a eternidade, a vida na eternidade. Então, nós temos alguns textos aqui para a gente fazer uma reflexão. Eu vou pegar um texto de Isaías, um texto de Pedro e um texto de Apocalipse. Todos esses três textos eles se conectam, mas eles não são os únicos, né? Nós temos outros textos na Bíblia que falam desse assunto também, e esse assunto ele é mal compreendido no mundo cristão. Tá? Então, existem assim, a gente pode dizer assim que existem duas visões a respeito disso aqui, sobre essa vida na eternidade. Existe a visão espiritualista, que é aquela que acredita que a eternidade é lá no céu, e uma vida eterna no céu. E uma vida eterna de pessoas, né, com as almas, né, das pessoas que morreram e que alcançaram a salvação, vão viver eternamente no céu. E junto com essa crença vem também a crença na eternidade de castigo. Agora, a outra visão que existe, ela não é espiritualista. Na verdade, e eu não posso também chamar de materialista, tá? Porque ela não descarta a espiritualidade das coisas. Então, não há essa oposição entre visão espiritualista e visão materialista. O que existe é a visão bíblica a respeito da nova terra e do novo céu. A respeito da nova terra e do novo céu. É disso que nós vamos falar hoje aqui, quando nós falamos de novas todas as coisas. Então, os textos que eu quero ler aqui com vocês são os seguintes. Isaías, capítulo 65, verso 17 em diante, diz assim: Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e as habitarão, e plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. E pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então aqui, esse primeiro texto a gente tem que pensar o seguinte. Esse texto, Isaías escreveu nos seus dias, e ele tinha uma aplicação para o povo de Judá naqueles dias, tá certo? Então, a intenção de Deus era levar a nação judaica ao cumprimento dessa promessa aqui. O objetivo de Deus era esse. Infelizmente, o povo ele se corrompeu, acabou indo parar na Babilônia. Parou na Babilônia. E a promessa ainda ficou. A promessa de Isaías continuou. Eles deveriam retornar à sua terra, e Deus pretendia, a partir dali, cumprir essa promessa com a nação de Israel. Porém, quando chegou os
os dias da vinda do Messias, o Messias ele não foi apreciado, ele não foi aceito. Porque todo o cumprimento dessa profecia depende do Messias, depende do ungido do Senhor. O ungido não foi aceito, ele foi rejeitado, a sua nação rejeitou, ele foi crucificado. E aí Deus agora, ele não que abandone o povo de Israel não foi abandonado, né? Mas essas promessas todas de uma nova terra, de uma terra recriada, né? Não exatamente, não é bem transferida, mas agora deve ser feita uma aplicação dela para a igreja de Deus. A igreja de Deus recebeu a função que pertencia ao antigo povo judeu. Não quer dizer que o povo judeu está livre, foi abandonado e não pode mais usufruir da promessa. Mas eles têm que aceitar o Messias para poder apreciar, para poder receber a promessa. Entenderam? Entenderam a questão? Então, nada de repúdio ao povo judeu, nada disso. O povo judeu, nação eleita de Deus, povo que foi ali separado por Deus, eles têm ainda até hoje privilégios, bênçãos especiais que recaem sobre eles, mas eles têm que aceitar o Messias para poderem, para que essas profecias aqui se cumpram. E essas profecias vão se cumprir depois do período dos 1000 anos. Né? Quem estudou a lição aí, lição passada, viu que existe um período de 1000 anos depois da vida de Jesus. Jesus vem, leva os salvos para o céu, os ímpios permanecem mortos na terra. Durante 1000 anos os justos farão juízo lá no céu, juízo para julgamento dos ímpios que ficaram mortos aqui na terra. Depois dos 1000 anos eles vêm, e aí é feito o juízo. Os mortos, os ímpios mortos são ressuscitados, são julgados e aí condenados. É o juízo executivo. Desce fogo do céu, o fogo consome todos os ímpios, consome também Satanás e seus anjos, então não fica consumindo eternamente. Esse fogo vai destruí-los completamente, não serão aniquilados, né? É a doutrina do aniquilacionismo, e depois disso Deus, né, ele refaz, ele cria. Veja que o texto de Isaías, ele fala sobre criação. Então, a ideia aqui não é um mundo espiritual, não é um mundo lá no céu, onde há paz, né? E aqui o lobo e o cordeiro aparecem apenas como símbolos, né, de que não haverão conflitos. Eles representam isso de fato. Não haverá conflito, realmente. Não haverá mais guerras, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais discórdia, nem mesmo no mundo animal. E isso se cumpre literalmente. Tá? Então, o texto de Isaías aqui, o texto de Isaías não é um texto apocalíptico, onde são usados ali simbologias. E o livro de Apocalipse, ele vai pegar esse texto de Isaías e vai aplicá-lo também de forma literal. Né? Esse texto tem que ser um trecho do Apocalipse que possui literalidade. Então ele não deve ser compreendido de forma simbólica. Alguns elementos sim, mas não tudo. Tá certo? Como é que eu sei diferenciar o que é e o que não é? Aquilo que está aqui em Isaías e fazendo paralelo com aquilo que se encontra lá no livro de Apocalipse. Tá? E o que eu entendo como simbólico? Aquilo que o Apocalipse usou como símbolo e que se repete nos capítulos finais do livro. Então, é um trabalhinho meio difícil, mas não é impossível de se fazer, não. Então, olha, a nova terra, ela não é uma utopia, não é uma promessa assim para ser entendida como alegoria. Ela é uma promessa real. Deus, quando criou o mundo, ele criou o mundo para ser habitado, ele tinha um propósito com esse mundo. Houve uma interrupção nos planos de Deus aqui por causa da entrada do pecado. Com o pecado saindo de cena, então Deus agora continua com o seu plano. E esse plano é aqui na terra, certo? Então, os justos viverão aqui na terra. Vão encher a terra, que é o propósito de Deus desde o início. Vão encher a terra, uma terra repleta de seres santos. Pessoas que venceram o pecado, foram vencedoras com Cristo e que vão habitar nesse mundo novo sem ver morte, sem ver destruição. Ou seja, só o fato de estar falando aqui que não haverá mais nada disso, não haverá mais morte, já dá para entender que não haverá tormento eterno, porque o tormento eterno é chamado, esse tormento lá no Apocalipse é chamado de segunda morte. A segunda morte ela se extingue, ela tem um limite, ela tem um período, depois ela acaba, não há mais morte.
Não há mais morte. Então, acabou-se tudo. Os mortos são como se não tivessem existido. Tá certo? O segundo texto, né, que é um texto pequeno, um texto de Pedro, ele relembra isso aí. Ele resgata essa promessa de Isaías. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Pedro ele resgata aquilo que Isaías disse. E a promessa, que segundo a sua promessa, quem? Promessa de Deus, promessa de Cristo. Tá certo? Então, a igreja cristã, desde o início, já esperava o cumprimento dessa promessa com eles. Eles aguardavam novos céus e nova terra. E o livro de Apocalipse, ele declara o seguinte. Apocalipse 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lá no livro de Isaías, vem falando assim que as pessoas não morrerão, morrerão com mais de 100 anos, tá certo? Então, havia um cumprimento literal para a nação judaica, de longevidade para eles, mas aqui a nova terra, ele expande esse conceito. Na verdade, não se morre mais nem com 100 anos, nem com 200, nem 300, na verdade não tem mais morte. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. O Apocalipse, ele amplia aquilo que foi dito lá em Isaías. Na verdade, ele esmiuça a promessa, ele deixa claro, ele deixa de forma clara a promessa. Porque o Apocalipse ele vem contando do início ao fim toda a trajetória da Igreja de Deus após a vinda do Messias, né, até a concretização final do plano de Deus, quando o mal for erradicado e a humanidade estiver unida ali, reunida diante de Deus, diante do seu tabernáculo, vem dizendo assim que o tabernáculo de Deus estará com os homens, e o tabernáculo de Deus aqui é o próprio Cristo. Mas haverá um tabernáculo de fato. De fato. Embora o texto de Apocalipse diga que não terão necessidade de um tabernáculo, de um santuário, por quê? Porque o trabalho de intercessão, mediação, de perdão dos pecados já acabou. Então, nesse sentido, eles não têm mais necessidade de um tabernáculo. Mas o tabernáculo, no sentido de ser a presença de Deus junto com o seu povo, permanece. A cidade santa nada mais é do que o próprio santuário. Porque o santuário aqui da terra, o santíssimo do santuário, era um quadrado perfeito. E a cidade santa descrita no livro de Apocalipse também é um quadrado perfeito e é onde está o trono de Deus. Esse trono de Deus era representado no antigo tabernáculo da terra como o lugar onde ficava a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Ali, onde ficava a Arca da Aliança, era o trono de Deus. E agora a promessa se cumpre literalmente, né? Na Cidade Santa nós temos o trono de Deus no centro da cidade. Então Deus habitará no meio do seu povo e o seu povo habitará ao redor dele para todo o sempre. Então essa é a eternidade, a verdadeira eternidade. Esse é o destino, isso é para onde nos leva o plano da redenção de Cristo. Todo o trabalho, todos os trabalhos, tudo aquilo que Cristo realizou, né, a sua vinda à terra, o seu sofrimento, a morte na cruz, a sua ressurreição, a sua mediação no santuário, a sua segunda vinda, trazendo a sua recompensa àqueles que o aceitaram e àqueles que não aceitaram, tudo isso nos leva para esse momento, o momento da restauração final. Por isso que é dito, novas todas as coisas. Você pode fazer parte desse plano. Na verdade, você faz parte do plano. Você só tem que tomar um lado nesse plano aí. Você tem que tomar um lado. Se você tomar o lado do Senhor, então poderá experimentar, poderá usufruir, né, gozar de todas as bênçãos que o plano nos oferece. Agora, se o plano for rejeitado, se o autor do plano, que é Jesus Cristo, for
deixado de lado. Então, infelizmente, é uma liberdade que todos nós temos, mas infelizmente aqueles que andarem por esse caminho, por essa trilha, não poderão usufruir e serão, infelizmente, lançados no lago de fogo e enxofre. Que esse não seja o destino, o nosso destino, o destino de você que assiste, que nós possamos abraçar a promessa, segurar no braço poderoso de Jesus Cristo e vermos realizadas em nossas vidas todas as promessas maravilhosas de Deus. E um dia habitarmos todos juntos nas mansões celestiais e, depois do milênio, na nova terra, onde teremos vida eterna e vamos aprender de Jesus, né, ali debaixo da árvore da vida, diante do rio da vida, estudando o plano da redenção para todo sempre. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo e os próximos estudos. Tchau.